Olá, crianças. Bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos para nossa aula. Hoje é terça-feira, dia 11 de maio. No nosso calendário, nós estamos na segunda semana, né? Apesar de que o mês começou em um sábado. Então, vamos lá. A nossa atividade de matemática hoje, ela continua o nosso assunto dos números, né? Aí ele começa falando sobre a contagem. Então, eu mandei um vídeo que está contando, ensinando a contar de 1 a 20, apesar de que eu sei que muitos de vocês contam muito mais do que isso, conta 100, 200, conta, né, várias coisas. Então, como eu já havia falado que a matemática ela está sempre presente no nosso dia a dia, então a contagem, o que é a contagem? A contagem é a possibilidade que nós temos de contar as coisas. Por exemplo, eu posso perguntar para vocês: conte quantos brinquedos você tem. Aí você vai contar. Professor, eu tenho tantos brinquedos. Vai contar os brinquedos, né? E vai falar quantos tem, vai anotar o número, pode escrever o nome. Eu posso perguntar: veja quantos lápis tem no seu estojo, né? Na sua casa tem relógio? Vamos contar a quantidade de relógios? Na sua casa tem porta-retratos? Quantos? Então, veja que nós estamos sempre contando, né? Aí ele fala aqui, a nossa atividade aqui é justamente da atividade número 6. Pegue o seu caderno e vamos acompanhar com a professora o que é que ele está propondo. Aí, como eu sempre digo, você vai preencher a data, que eu sempre envio, lá em cima, no início da aula, a data de hoje, né? Que é dia 11 de maio de 2021. Então, ele começa fazendo a seguinte pergunta, que nós temos uma roda da conversa. E aí ele diz assim, vamos conversar sobre os números, né? E já comecei a falando dos números, desde o início do ano que a gente fala de número. A gente sabe que tudo na vida a gente conta. Quantos dedos você tem, né? E por aí vai. Se você sair na sua casa e observar, você pode contar muitas coisas. Aí ele diz aqui, né? O que podemos contar? Comecei a aula falando o que podemos contar quase tudo na vida, né? A gente não vai contar, por exemplo, o nosso peso, né? Não tem como contar o peso. Mas objetos, eu posso contar algo que eu posso pegar, eu conto, né? Você conta, quando eu falei, né? Você, você sabe contar até 10? Com certeza, quem não sabe contar até 10? É fácil, né? Aí ele pergunta, e até 11, você sabe contar até 11? Sabe contar do 10 até chegar ao 11? Sabe contar do 10, chegar no 20, chegar no 30, chegar no 40? Não tem problema, se não souber, a gente vai aprender. Daqui pro final do ano a gente aprende. A gente vai trabalhar com a tabela numérica e vamos aprender a contar. Até 100. Aí ele pergunta, e você sabe contar até 1000? Vamos ver, né? Podemos aprender, por que não? Na verdade, nós somos todos inteligentes, nós aprendemos. E vocês, então, é que aprendem mesmo as coisas rapidinho. Aí ele diz assim, nós temos um quadro aqui, né? Cheio de figurinhas, tem abelha, não é isso? Tem uns passarinhos, que eu tô vendo aqui, umas joaninhas, né? Umas flores. Tem um quadro aqui, aí ele diz aqui, vamos observar as figuras que aparecem no quadro. Aí você vai olhar as figuras que tem aí, tá bom? Que eu acabei de falar. E aí você vai contar. Conte, não é isso? Ó, conte cada figura e coloque o número no local indicado. Aí o que você vai fazer? Você vai contar esses bichinhos que tem aí, ó, e vai botar um número. Vai contar quantos peixes tem, quantos passarinhos. E dentro aqui da caixinha você vai botando um número. Quantas abelhinhas, quantas joaninhas, quantas flores. E na caixa você coloca o número. Até porque o número, a quantidade aqui é pequena, não é tão grande assim, né? E esse aqui, o que você vai fazer? Esse aqui é mais fácil ainda, né? Você vai contar os bichinhos que estão aqui e vai ligar para o número, para a quantidade, por exemplo. Eu tenho aqui o número 7, o número 5, o número 6 e o número 9. Aí você, o que é que você vai fazer? Você vai contar. Vai contar aí, ó. 1, 2, 3, 4. Eu já vi aqui que tem 5. Eu acho que ou são pintinhos ou são patinhos. Aí procura o número 5 e liga. Aí você vai olhar, ó. Quantas joaninhas, quantas abelhas tem aqui, quantas joaninhas,
os sapinhos, né? Essa tarefa de hoje tá mais fácil do que a de ontem. Muito mais fácil. Facílima. Né? Se você fez a de ontem e da semana passada, essa daí você faz até com o olho fechado. Então, vamos lá. Passe aí para a folha número 14. Então, a folha número 14, nós temos novamente aqui uma imagem. Aliás, antes da imagem tem umas caixinhas aqui, ó. Você vai pegar o lápis de pintar. Ele diz assim, ó. Pinte os quadradinhos de acordo com o numeral. Aí aqui você tem o numeral, número 10... Numeral 10, né? Porque 10 é a quantidade, o número é a quantidade que você vai pintar. Quando você pintar os 10 quadradinhos, você vai pintar o número 10. Aí o numeral é aqui, ó, 10. Numeral 10 e numeral 12. Aí você vai contar. Quando você vai pintar 12 quadradinhos. Quando você pintar 12, aí você representou o número 12. Que o número é a quantidade. E o numeral é a forma que nós representamos essa quantidade. A gente pode representar assim, com esses símbolos, que são os símbolos indo-arábicos. A gente pode representar com o nome, colocando o nome 10, nome 12. E mais na frente, no terceiro ano, no quarto ano, vocês vão aprender outras formas de representar esses numerais. Pode ser com a soma, pode ser os números egípcios. Aí vocês vão crescendo e vão aprendendo mais coisas ainda, não é? Aí agora nós temos aqui uma obra de arte, tá certo? Ainda que tá preto e branco, era bom que tivesse colorido. Aí tem uma obra de arte, você vai olhar nessa obra de arte, né? E depois, você pode até ler na internet, que tem falando aí o local que você pode acessar. Aí depois que você olhar a obra de arte, aí você vem para cá. Letra A. Quantas mulheres há na imagem? Aí você vai contar quantas e colocar o número aqui, né? Aliás, o numeral. Quantas casas? Aí você conta aqui quantas tem e depois coloca na letra B. Na letra C, quantas escadas? Né? Porque tem algumas casas que tem escadas, outras não. E quantas pipas? Quantas pipas aparecem aí? Presta atenção. Aí você vai colocar o numeral aqui. Não estou falando que a tarefa tá fácil? Aí ele diz assim, veja o material escolar abaixo. Né? Aqui nós temos tesoura, cola, várias tesouras, várias colas, vários pincéis, que eu estou aqui observando. Ainda tem umas folhinhas aqui, lápis, né? Tá se repetindo aqui, ó. Tá vendo? Aí o que é que você vai fazer? Pinte os quadradinhos de acordo com a quantidade de cada objeto. Aí você vai contar, por exemplo, quantos lápis tem aqui? Lápis. Aí você vai contar os lápis e vai pintar os quadradinhos de acordo com a quantidade de lápis que tem aqui. Depois tem aqui o guache. O que é a guache? É o pincel, né? O guache aqui, no caso, é o pincel que você vai pintar. Aí você vai ver quantos guache tem. Então, quando você contar, aí você vai pintar aqui a quantidade de quadradinhos. Aqui você vai representar com o número. Vai pintando, né? Aí depois você vai... Deixa eu ver aqui, quando ele fala... Não, eu me enganei. O guache, eu acho que o guache aqui no caso é... Deixa eu ver... É esse tubo que tem aqui, não é tubo de cola não, é tubo de tinta. Aí depois tem o pincel. Pincel terminando com L tem o som de U, pincel. Em seguida, nós temos a tesoura, né? Você vai contar. Tô vendo aqui que tem 1, 2, 3, 4 tesouras. Então, se eu tenho 4 tesouras, eu vou pintar 4 quadradinhos. Depois você vai olhar o papel, né? Tem aí umas folhas aí espalhadas entre as tesouras, entre os lápis. Aí você vai contar quantas folhinhas de papéis tem e vai pintar aqui. Então, crianças, a atividade de hoje está muito fácil, tá facílima, dá para você fazer assim, sozinho. Acho que nem precisa que mamãe e papai ajudem, nem adulto. Só com a minha explicação aí você faz. Se você tiver dúvida, você volta para a explicação que a professora deu. E você no instante você faz, porque realmente essa atividade de hoje, na terça-feira, tá super tranquila, né? Dá para desenrolar. A gente já trabalhou coisas mais complicadas, né? Nós já trabalhamos. Então... Um cheiro para cada um sucesso na tarefa. A professora Joana vai ficar aqui esperando de cada um a resposta, que eu sei que vocês vão fazer rapidamente, tá bom? E daqui a pouco eu tô colocando aí a atividade de português, tá bom? Então, cheiro, meus queridos, meus amados, e até daqui a um pouquinho. Cheirão. Boa atividade, sucessos, tá?